Olá, como estão? Tudo bem? Esse vídeo está sendo preparado para conversar com o pessoal do segundo ano, da turma do segundo ano A e B, na disciplina de marketing. Eu fiz esse vídeo como um teste porque eu vi que estavam tendo algumas dúvidas e elas estavam sendo recorrentes em todas as equipes a respeito de como elaborar a pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado que eu coloquei ali no Classroom estava para ser apenas um conteúdo leve, mas eu percebi que algumas equipes tiveram dificuldade em elaborar as questões e nesse ponto eu entendi o quanto é importante uma conversa. E agora, na hora que eu revi as perguntas e devolvi para as equipes e pedi que fossem aplicadas essas questões, eu entendi que a dificuldade ficou muito maior. Não em função das perguntas abertas ou fechadas. É verdade que as perguntas abertas, elas têm mais facilidade para serem feitas. Por quê? Porque eu apenas pergunto para as pessoas, e daí? O que você acha? Você gostaria disso, daquilo? Qual é a sua sugestão? Ou seja, é fácil perceber o quanto a pessoa tem facilidade para responder. E a pergunta fechada, ela causa um pouquinho de pânico, às vezes, em quem responde, porque pensa assim, meu Deus, mas não é nenhuma dessas. E eu precisava responder. Eu vou responder assim. Então, a pessoa se limita a responder aquelas perguntas que estão ali nas opções. Acontece que esse momento de aplicar o teste não é difícil. É difícil quando você recolhe o teste, recolhe as questões e vai olhar para elas e saber o que você vai fazer com elas. Porque você vai ter que colocar as questões dentro dos percentuais. Ou seja, isso nós chamamos de tabulação. Então, você recolhe o questionário os 20 questionários e vai olhar, pergunta por pergunta, quantas foram as respostas do item A, do item B, do item C, certo? Isso das perguntas fechadas. Então, é um cálculo fácil de fazer. Então, elas costumam ser fáceis de tabular, mas difíceis de responder. E quanto às perguntas abertas, é o contrário. Elas se tornam fáceis de fazer a pergunta, por quê? Porque a pessoa vai ficar livre para responder o que ela quer. Mas, na hora de você tabular, a equipe vai ter dificuldades para compor esse cálculo, essa tabulação. E por isso é que eu estou fazendo esse vídeo para comentar com vocês sobre o trabalho de uma das colegas do segundo ano, a Fernanda. Ela está numa equipe que está trabalhando com assistência técnica de celular e ela fez uma pergunta aberta que eu vou fazer como exemplo agora, vou comentar e aí para ver se eu ajudo vocês e eu quero que vocês também depois tentem talvez tirar alguma dúvida, mesmo que seja por perguntas no pós-vídeo. Eu vou colocar esse vídeo lá no Classroom e daí vocês, por favor, passem algumas dúvidas, certo? Porque eu sei que vai ter dúvidas nas equipes com relação a essa tabulação das perguntas abertas. Enfim, a Fernanda me encaminhou as questões já tabuladas, bonitinho, só que as 5 questões abertas ela não soube fazer. E aí eu fiz como exemplo a questão número 5, que perguntava assim, qual é a sua sugestão para uma assistência técnica de celular ideal? Essa foi a pergunta, mas é uma pergunta aberta. Aí as pessoas, claro, elas tiveram chance de falar o que elas quiseram, né? E aí elas enviaram para mim todas as respostas. O que eu percebi? Que cada resposta
foi uma diferente da outra, mas tinham grupos de respostas. Por exemplo, eu encontrei lá 8 pessoas que responderam de forma diferente, mas responderam alguma coisa sobre atendimento. Outras 4 responderam alguma coisa sobre a qualidade dos serviços. E outras responderam sobre preço, sobre a localidade, sobre a variedade de coisas, de acessórios para vender dentro da loja. Enfim, 20 pessoas, foram 20 respostas. E dessas 20, então eu separei 8 para atendimento, 4 para a qualidade de profissionais e as outras foram pontuais, assim. Uma falou de localidade, outra de preço, outra de... Então, somei as respostas e deu 20 pessoas. O que eu fiz? Eu peguei aqueles 20, que era 100%, e calculei quantas eram 8, que dava 40%, certo? 8 daria 40%, 8 daria 40% de 20. E aí eu calculei 4, que seria 20% de 20, certo? E aí eu fui fazendo o percentual e com isso eu consegui fechar aquelas perguntas como no exemplo que eu tô dando, mas eu fiz o exemplo para ela. E com isso eu tive as proporções daquelas respostas que estavam perdidas, né? Que estavam soltas, na verdade não estavam fechadas. Bem, com isso eu parti para o seguinte passo, que era o passo da análise. Na análise, quando eu faço análise de cada pergunta, eu tenho que evidenciar qual foi o percentual que foi maior. E esse percentual maior é o que eu devo iniciar a minha análise. Então, eu iniciei comentando que naquela questão sobre a sugestão dos possíveis clientes, dos pesquisados, em relação a uma loja de assistência técnica de celular ideal, seria muito importante eu me preocupar, eu como loja, me preocupar com o atendimento, né? Porque foi a minha resposta com maior índice. Em segundo lugar, eu deveria me preocupar com a qualidade dos meus colaboradores, do trabalho da assistência técnica, pela experiência, pela capacitação, pelo treinamento, por alguma forma que eu teria condições de oferecer um bom serviço. E, em terceiro lugar, foram reunidas as outras opções, né, que ficaram com menos percentual. E assim, eu evidencio que eu, como empresa, preciso me preocupar com o meu atendimento, eu preciso me preocupar com o meu trabalho, com minha mão de obra e não preciso me preocupar muito com a localidade, eu não preciso me preocupar muito com a proximidade dos meus clientes, não preciso me preocupar muito com o preço, desde que eu tenha um bom atendimento e, claro, um bom trabalho. Então, com isso, eu dei um exemplo para essa equipe, para a equipe da Fernanda, de como fazer a análise e a tabulação de perguntas abertas, que é a maior dificuldade que eu estou encontrando nas suas atividades. Bem, conforme o que eu coloquei lá também, eu preciso que vocês me entreguem todas as atividades até o dia 22, porque eu preciso fazer a correção e, em seguida, encaminhar para os relatórios. E eu tenho até o dia 27 de maio para fazer isso, ou seja, até o dia 22, se vocês conseguirem me entregar, me mandar, eu tenho ainda um espaço, digamos assim, um tempinho para corrigir, devolver e vocês me devolverem. Mas eu não acredito que vá ser tão fácil fazer isso, tão rápido. Então, por isso eu dei os 2 prazos, 22 de maio, para vocês me entregarem como primeira fase, ou seja, como primeira entrega, e se tiver alguma coisa para melhorar que possa servir como reavaliação,
E isso é legal, porque aí eu posso alterar a nota e isso não pode passar do dia 27 de maio. Ou seja, tem que ser antes para eu poder, no dia 27, estar com essa nota já fechada. Tá bem? Então eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula e gostaria muito de poder voltar a conversar com vocês assim dessa forma, se vocês gostaram, porque é uma forma mais próxima, mas o ideal seria também uma aula ao vivo, né, pelo Classroom, pelo Meet, e aí nós podemos nos encontrar e conversar de uma forma assim que vocês possam trocar ideias comigo também, tá certo? Então, fiquem com Deus. O que vocês estão vendo aí atrás são alguns pratinhos que eu trago de viagem, são pratinhos das cidades onde eu já estive, então eu acho que vocês estão curiosos, mas são cidades que eu já estive. Esse quadradinho ali é de Marrocos, aí em cima da minha cabeça aqui tem de São Juan, lá depois lá em cima tem Veneza, aí aqui do outro lado é Alexandria, Colômbia, Bariloche, e é isso, gente. Eu gosto de viajar, vocês sabem disso. Então é isso. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.